Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Lembra do meu nome? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos estudar sobre estratégia de leitura. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Ler é também sentir o sabor da novidade e saciar a nossa sede por informações. Na aula de hoje, você vai aprender estratégias de como melhorar a sua compreensão em leitura. Há várias formas de ler um texto. Quando você lê um título, uma imagem, um desenho, sem adentrar no texto, você já está usando estratégias. E essas informações podem criar uma expectativa de conhecer mais sobre o assunto. Já que estamos falando de expectativa, veja na tela algumas imagens de animais. Veja, há um galo, um rato e um gato. É possível relacionar essas imagens a um texto? Que gênero textual poderia apresentar esses três animais em tela? Um texto científico, quem sabe? Ou verbetes? Vamos tirar essa dúvida do que virá pela frente? Venha comigo. Trouxe a você uma maleta da imaginação. O que tem a ver maleta com um ratinho, um gato e um galo? Tem tudo a ver, pois essa maleta trouxe uma história para nós. Vamos verificar? Olha o que surgiu. Um título. O ratinho, o gato e o galo. Esse título refere-se a quê? A uma biografia? Notícia? Receita? Pense aí. Observe que neste título há presença de animais. Que gênero textual apresenta bichos? Ah, vários, professora, você pode dizer. Este título refere-se a uma fábula. O que podemos esperar de uma fábula? Relatos, notícias, significados? Não, nada disso. Veja a dica do que é uma fábula na próxima tela. Fábula é uma narrativa curta que faz a reflexão de valores humanos e costuma apresentar uma moral no final da história. E geralmente os personagens são animais. Com essa informação, voltemos à maleta mágica. Sabemos agora que iremos ler uma fábula. E toda fábula apresenta o quê? Você lembra? Deixa eu lembrá-lo. Toda fábula apresenta personagens. Já pensou uma narrativa sem personagens? Impossível. Fábula também apresenta um narrador. Toda história é narrada por alguém. Outro elemento são as ações. Ações de quem? Dos personagens que aparecem na história. Há também as falas dos personagens. A razão de falar sobre esses elementos é para que você consiga compreender o que virá pela frente. Isso é uma forma de você antecipar as informações que virão e compreender melhor qualquer texto. Ainda faltam outros elementos presentes na fábula. Deixarei para falar depois. Por enquanto, fique com a fábula que lerei para você. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e interagir com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos lagos, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. O ratinho disse achar tudo ali fora interessante. Examinou tudo minuciosamente, farejou as flores do quintal e foi até o estábulo. Em seguida,
notou lá perto um certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou, sem medo nenhum. De repente, apareceu um galo que bateu as asas e cantou. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou à mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como 2 animais que vi. Um de pelo macio e ar bondoso. Até achei que devia ser um desses bons amigos de ratinhos e lamentei que ele estivesse dormindo. Nem pude dar um oi. O ratinho continuou. O outro, ai, que meu coração acelera. O outro era um bicho feroz, de penas azuis e amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um cococoricó. Eu quase caí de costas. Então eu fugi, porque na hora percebi que ele se alimentava de ratinhos como eu. Imagina só, mamãe, eu seria o café da manhã dele. A mamãe rata assustou-se e disse: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é um terrível animal. O outro, barulhento e bicudo, de olhar feroz, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam, meu filho. Moral da história: quem vê cara, não vê coração. Monteiro Lobato. Que fábula linda, não acha? Lembra-te que falei que depois iria mostrar outros elementos da fábula? Foi-nos apresentado o título, que é O Ratinho, o Gato e o Galo. Esses animais também são os personagens da fábula, assim como a Mamãe Rato. Você viu também as ações de cada personagem, certo? E o espaço? Você lembra em quais lugares se passou a história? Campo, estábulo e o lugar no qual o ratinho morava com sua mamãe. Mas há algo muito interessante que vem no fim de cada fábula, uma moral. A moral tem como objetivo trazer um ensinamento para a vida cotidiana dos seres humanos. Quando antecipamos algumas informações sobre o que ainda vamos ler, estamos aplicando uma estratégia de leitura chamada de antecipação. Vamos ver uma outra forma como isso acontece? Veja na próxima tela. Observe essa imagem. Ela foi usada para complementar um texto. A que momento esta foto se refere? A uma comemoração. Que comemoração? Você consegue compreender? Analise. Temos homens com uniformes da Seleção Brasileira de Futebol. Observe também a taça. Taça de ouro nas mãos de alguns. Isso quer dizer que eles ganharam um título muito importante. Bem, estamos antecipando informações, criando também expectativas quanto ao texto. Que informações ele irá trazer? Precisamos ler. Fazemos isso normalmente todos os dias. Esse processo de antecipar informações é muito importante para exercitar o cérebro e interpretar melhor um texto. Veja na próxima tela o texto relacionado a esta imagem que você está vendo. Observe agora que houve um acréscimo de uma manchete e o conteúdo dela traz a seguinte informação: Brasil 5 vezes campeão. As antecipações que fizemos anteriormente confirmam-se nesta manchete. Concorda? Pela foto conseguimos entender que o texto
traria alguma informação sobre o futebol, a seleção brasileira e a conquista de um título. Mas fique bastante atento ao que irei falar aqui. Não confie 100% na antecipação. Ela é necessária, mas é essencial que você confirme aquilo que você supôs aprender. E de que forma? Lendo o texto, ok? Depois de aprender sobre estratégia de leitura através de alguns textos, que tal treinar o que aprendeu? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Identifique qual o objetivo do texto abaixo. Veja que nós temos uma historinha em quadrinho. Você com certeza já estudou este gênero textual. Vamos verificar o que há na história em quadrinho. Vale eco. Meu nome é Mônica. Meu nome é Mônica. Meu nome é Cebolinha. Meu nome é Cebolinha. Bem, não precisavam nem dizer. Eu leio as revistinhas. Vamos verificar qual o objetivo do texto lido. Vamos lá. Letra A, alertar. Letra B, anunciar. Letra C, criticar. O objetivo desse texto é a letra D, divertir. De acordo com aquilo que você já sabe sobre histórias em quadrinhos, qual o objetivo deste texto? Vamos verificar a resposta? A resposta correta é a letra D, divertir. Histórias em quadrinhos, você já sabe, ela tem esse objetivo, que é divertir, ok? Parabéns para você que acertou essa questão. Passemos agora para a atividade número 2. Leia o texto abaixo e identifique o gênero textual com o respondente. Vamos verificar. Assista ao vivo ao pouso da sonda da NASA em Marte. Este gênero, letra A, é uma notícia. Letra B, verbete. Letra C, uma biografia. Ou este gênero pertence ao cartoon. De acordo com aquilo que você já estudou, dos gêneros estudados nessas aulas aqui. A que gênero pertence essa imagem, esse texto que aparece na sua tela? Notícia, verbete, biografia ou cartoon? Vamos verificar qual a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Veja, nós temos uma manchete em tela, nós não temos um verbete. Lembra do que é verbete? Verbete é um gênero que apresenta significados. Este gênero em tela não está apresentando um significado. Letra C, biografia. Biografia é a escrita da vida de alguém. Cartoon também não é a alternativa correta. Parabéns, aluno, você que acertou. Passemos agora para a atividade número 3. Que gênero textual apresenta personagens, narrador, ações, espaço e moral? Estudamos este gênero na aula de hoje. Vamos verificar. Letra A, narrativas de aventura. Letra B, romance. Letra C, artigo científico. Ou a resposta correta é a letra D, fábula. De acordo com o que nós estudamos hoje, que gênero textual apresenta personagens, narrador, ações, espaço e moral? Vamos verificar a resposta? A resposta correta é fábula, que foi o gênero apresentado hoje em nossa aula. Parabéns, aluno e aluna, você que decidiu e acertou as 3 questões. Caso não, fique por aqui e vamos fazer a hora da revisão. Você
Você viu na aula de hoje a importância de se fazer antecipação de informações e criar expectativas de leitura. E por quais motivos devemos usar essas estratégias? Para melhorar a compreensão da leitura de um texto. De que forma podemos fazer isso? Lendo um título de um livro, uma manchete, uma imagem, antes de conhecer o texto. Esses elementos que acabei de citar podem nos ajudar a levantar expectativas sobre qual gênero textual iremos ler. Isso é muito importante para que você consiga, cada vez mais, tornar-se um leitor competente. Ter o conhecimento das características que alguns gêneros apresentam também é importante. Os gêneros textuais apresentados até agora destacam características específicas. Querem ver um exemplo? Veja a capa desse livro. O livro apresenta o seguinte título: O Livro de Receitas do Menino Maluquinho, do autor Ziraldo. O que podemos encontrar dentro do livro? Textos que ensinam receitas, talvez receitas fáceis, talvez imagens apetitosas também. O gênero aqui é receita. E o objetivo de uma receita qual é? Ensinar, instruir no preparo de alguma comida ou bebida. Como confirmar as expectativas que estamos fazendo aqui? Lendo o que há dentro do livro. E essa parte eu vou deixar com você, ok? Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Obrigada por sua atenção e parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais! Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é... Muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a água, as suas mudanças de estado físico e o ciclo hidrológico. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A água é um recurso natural e fundamental para a existência da vida na Terra. Todos os seres vivos possuem água em seu corpo. Nós mesmos, os seres humanos, possuímos 70% do nosso corpo composto por água. A água é, portanto, essencial na alimentação humana, sendo ela a base da pirâmide alimentar. Além de essencial na alimentação do homem e demais seres vivos, a água é fundamental para os organismos que vivem em ambientes aquáticos, como peixes e algas. O planeta Terra também possui uma grande parte da superfície formada por água, cerca aí de 70%, sendo que dos 70%, quase 98% são de água salgada, água que está em mares e oceanos. O restante, que é quase 3%, é de água doce. Desse restante, a maioria está nas calotas polares e geleiras, e a menor parte está em águas subterrâneas, os aquíferos, ou em rios, lagos, pântanos e também na umidade do solo. Os aquíferos são formados pela água das chuvas que se infiltram através dos poros do solo e rochas. Você já percebeu que podemos encontrar água de diferentes formas no nosso dia a dia? A água que você bebe, por exemplo, ou a água que você toma banho, a que a mamãe faz comida ou o papai lava a louça, é a água em estado líquido. Já a água que guardamos no congelador, os cubinhos de gelo,
ou a água das calotas polares e geleiras é a água em estado sólido. Em regiões polares, muitas vezes, pedaços do gelo se desprendem e flutuam pela água gelada. São os icebergs. O granizo também é água em estado sólido. São pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens de chuva. Observe na imagem da esquerda um granizo e no vídeo os granizos caindo durante uma chuva. A neve também é água em estado sólido. Observe a neve na imagem da esquerda e também no vídeo. Diferentemente do granizo, a neve ocorre apenas em regiões de baixa temperatura. A água também assume um outro estado, o gasoso. O estado gasoso pode ser chamado também de vapor de água. O vapor de água é encontrado no ar à nossa volta, mesmo que não consigamos ver. Ele confere a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água no ar. A umidade do ar influencia diretamente nas chuvas, temperatura, sensação térmica e na nossa saúde. Temperatura? Sensação térmica? Não entendi, professora. Não é a mesma coisa? Não, não é não. Calma aí. Eu explicarei tudo. Vamos lá? Temperatura é o que é marcado no termômetro e sensação térmica é o que sentimos no nosso corpo. Por exemplo, hoje a temperatura é de 26 graus Celsius, mas a sensação térmica é 29 graus Celsius. E umidade do ar e ventos influenciam diretamente na sensação térmica. Sólido, líquido e gasoso, que estudamos agora, são os estados físicos da água. Mas a água pode mudar de estado físico, ou seja, ela pode ir de estado líquido para sólido, ou de sólido para gasoso, por exemplo. Vamos conhecer alguns exemplos de quando isso acontece no nosso dia a dia? Vamos lá? Quando você coloca água nas formas de gelo, ela está no estado líquido, correto? Em seguida, você coloca a forma de gelo no congelador. Dentro do congelador, a água passa para o estado sólido. Isso acontece quando ela vira cubos de gelo. Outro exemplo, quando algum adulto cozinha uma sopa e levanta a tampa da panela. Já percebeu que ela fica cheia de gotinhas de água? Ali é a água que estava em estado líquido na sopa e com o calor passou para o estado gasoso. Quando a água em estado gasoso sai da panela, transforma-se em gotículas de água. Cada mudança de estado físico tem um nome. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, chama-se fusão. A fusão ocorre a partir da temperatura de 0 graus Celsius. Por isso, o gelo não derrete no congelador, pois a temperatura lá dentro do congelador é igual a 0 graus Celsius. Já fora do congelador, a temperatura é maior que 0 graus Celsius. Assim, o gelo que vai para fora do congelador derrete. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, chama-se solidificação. Vamos fixar o que aprendemos a partir desse esquema. Então, a água do estado sólido para líquido é fusão. A água do estado líquido para o estado sólido é solidificação. A água no estado líquido também pode ir para o estado gasoso. Essa mudança é chamada de vaporização. A vaporização pode ocorrer de duas maneiras, através da evaporação ou da ebulição. Na evaporação, a água vai do estado líquido para o estado gasoso devagarinho, gradativamente. Um exemplo é quando a roupa seca no varal. A roupa que acabou de ser lavada possui água. Ela é aquecida pelo sol e devagarinho
as gotas de água vão evaporando, mudando para o estado gasoso. Já a ebulição é uma mudança mais rápida. Existe também um aquecimento na água no estado líquido, porém é um aquecimento maior. Um exemplo é quando esquentamos água no fogão. Ela entra em ebulição e passa a assumir o estado gasoso. A ebulição acontece a 100 graus Celsius. O vapor de água também pode voltar ao estado líquido quando fica em temperaturas baixas. É a chamada condensação. Vamos fixar o que aprendemos a partir desse esquema. A água do estado líquido para o gasoso é a vaporização. Já a água do estado gasoso para o estado sólido é a condensação. Graças a essas mudanças de estado físico, a água está sempre em constante movimento. Esse movimento constante da água se chama ciclo da água. Vamos compreendê-lo? O calor do Sol transforma a água de rios e oceanos em vapor de água, a evaporação. As plantas também eliminam vapor de água através da transpiração que realizam. Todo esse vapor de água sobe na atmosfera e se transforma em gotículas de água ou gelo, formando as nuvens. Esse processo é a condensação. A água das nuvens volta à superfície da Terra através das chuvas, da neve ou do granizo. É a precipitação. Uma parte dessa água que chega à superfície fica nos rios, mares e oceanos. E outra parte penetra no solo, chegando aos aquíferos. As águas dos rios, mares e oceanos evaporam e, novamente, o ciclo recomeça. O ciclo da água é importante porque mantém os níveis de águas em rios constantes. Esses níveis constantes são fundamentais para a manutenção de atividades, como a irrigação na agricultura ou a geração de energia elétrica. Viu como é importante estudar ciência e conhecer o mundo que nos cerca? Agora vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Observe a imagem referente ao ciclo da água. Escreva nos retângulos as mudanças de estado da água. Olha, acabamos de ver exatamente essa figura. Ela tem aí nesse esquema duas mudanças de estado, da transpiração e também tem a precipitação. Nesses quadrados, quais são as mudanças que estão faltando? Tempo, pensa um pouquinho. Vamos ver a resposta? Condensação e evaporação. A evaporação, que é a água que sai dos rios, oceanos, ela chega, ao céu, formando justamente as nuvens, o processo conhecido como condensação. Vamos à atividade número 2? O ciclo da água ocorre graças às mudanças de estado físico dessa substância. Entre os processos apontados a seguir, marque aquele que indica corretamente o nome da mudança que acontece no momento da formação das nuvens. Acabamos de ver na atividade anterior. Então, você tem aí 5 alternativas. A. Evaporação. B. Sublimação. C. Fusão. D. Condensação. E E. Vaporização. A alternativa correta é a letra D. Condensação. Acertou? Então, vamos para a atividade número 3. A água é uma substância presente em grande quantidade na superfície terrestre, sendo encontrada nos estados líquido, gasoso e sólido. O maior reservatório de água do planeta nós temos aí 5 alternativas. A. As geleiras. B. Os rios. C. Os lagos. D. Os oceanos. Ou E. Os organismos vivos.
alternativa correta é a letra D, os oceanos. Lembra que eu expliquei? 70% da água que está disponível, a maior parte, né, ou seja, o maior reservatório, está justamente nas águas salgadas, nos oceanos. E aí, você acertou as questões? Se você acertou, parabéns! Se você errou, reveja esta aula, faça novamente, eu tenho certeza que você vai acertar. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. O processo em que a água vai do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão. Já o processo em que a água vai do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. A água, quando vai do estado líquido para o estado gasoso, passa pelo processo de vaporização. Já quando a água vai do estado gasoso para o estado sólido, passa pelo processo de condensação. E conhecemos também sobre o ciclo da água. Foi muito bom aprender mais sobre a água, sobre as suas mudanças de estado físico e também sobre o ciclo hidrológico. Essa aula vai ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima aula, hein? Vou ficar com saudades. Um grande abraço, um grande beijo, tchau!